Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara, professora de português e produção textual, e hoje nós vamos falar um pouco sobre pronomes. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, ok? E agora a gente vai ficar com a primeira. Eu espero que vocês aproveitem. Então, gente, para começar, vamos fazer aquela revisão básica, não é mesmo? E a gente vai revisar basicamente o que a gente revisou na última aula, que são conceitos importantes que a gente está sempre tendo em mente, ok? Para o desenvolvimento da aula. Bom, primeiro morfologia, né? Que, como vocês sabem, é a formação e classificação das palavras quanto às suas características morfológicas, né? Flexão e derivação, isso daí eu acho que vocês estão lembrando bem, né, disso. E a gente tem aí em contrapartida, complementarmente, a questão da sintaxe, ok? São dois conceitos, como a gente sempre vem dizendo, diferentes, mas que se complementam, né? Uma coisa vai influenciar na outra, mas eles são coisas diferentes, é sempre bom frisar isso. E aí a sintaxe vai ser a atribuição de papéis a uma palavra ou a um conjunto delas, né? Você sabe que algumas palavras não funcionam sozinhas dentro de uma estrutura, por isso vocês vão precisar aí trabalhar elas em conjunto dentro de uma estrutura sintática para restabelecer as relações, né, entre elas. E aí a gente tem o conceito de frase, que é o enunciado completo, unidade mínima da comunicação, que pode conter uma ou mais palavras com ou sem verbo, que aí vai ser a nossa base, né, de construção do texto. Bom, então aí vamos começar, né? Vamos introduzir aí o conceito, né? Antes da gente entrar no conceito propriamente dito, uma questão importante para a gente explorar, né? O assunto da aula de hoje é a questão dos processos de referenciação. O que é um processo de referenciação? Então, no desenvolvimento dessa progressão temática, da progressão temática textual, né, que é importantíssimo para o texto, nosso texto a gente sempre precisa pensar em como nosso texto vai ser desenvolvido, né, como nosso tema e, consequentemente, né, as nossas escolhas linguísticas vão ser construídas de forma a criar uma unidade que tem um sentido, né? E essa unidade de sentido ela vai ser construída através de usos específicos que vão garantir que esse texto progrida, né? De acordo com o que for exigido, né? E com o que vocês proporem a produzir dentro da proposta textual de vocês. Isso é um conceito extremamente importante, ok? Esse desenvolvimento do conteúdo de vocês, esse desenvolvimento do que vai ser defendido e argumentado por vocês dentro do seu texto, ok? Então, um dos fatores, né, que a gente sempre chama atenção, que vai interferir nos aspectos de coerência e, consequentemente, né, não vai interferir só como eu disse, em algumas aulas anteriores de competência. O que você faz uma competência pode sim interferir nas outras. Se você, dependendo do que você erre, né, não necessariamente erre, errar não é uma palavra legal, o que você, os desvios que você comete dentro de uma competência pode sim tirar pontos de você em outras competências. E a questão desse processo de referenciação, dessa questão da progressão textual, temática textual, interfere em quase todos ou se não todos, os suas competências dentro do texto, né? E aí, essa questão vai interferir sim, primordialmente na coerência, né? Que é a sua seleção de argumentos, seleção de informações dentro do seu texto, né? Vai interferir na sua coesão, porque isso vai interferir no como o seu texto se conecta, e vai interferir não só no seu texto, como o seu texto se conecta, mas também se você está utilizando os recursos linguísticos de forma adequada, e na sua seleção vocabular também, né? E aí a gente vai entender o porquê, né? A seleção vocabular entra aí também. Porque é a repetição de termos, palavras e repetições. É essa questão que vai ser o fator, né? Que vai ser um dos fatores que interfere nesses aspectos. Seleção vocabular entra aí por quê? Porque quanto
mais você usar a mesma palavra, não estamos dizendo que você não pode utilizar a repetição. A repetição ela tem que ser utilizada como recurso, mostrando que você está usando aquilo dali porque você tem consciência de que naquele momento é importante você dizer aquela palavra, ok? Não porque você simplesmente não tem consciência de como falar de outra forma aquilo, ok? Então, é justamente isso. Seleção vocabulária é a sua capacidade de explorar os seus recursos linguísticos, todos os seus mecanismos que você tem ali para evitar que você use sempre de forma excessiva o mesmo termo, uma mesma palavra, uma mesma expressão, mostrando aí que você tem domínio dessa lexical. Você tem um vasto domínio lexical. Isso vai também interferir, de certa forma, também no seu repertório de conhecimentos, né? Porque quanto mais palavras você conhece, significa que mais coisas você leu, maior seu repertório também de alguma forma. Aqui de forma menor, isso, claro, mas não menos importante, né? De alguma tá. Então, né, nessa perspectiva, um dos recursos que a gente pode utilizar é o de substituição. Então, a gente tem que aprender a substituir esses termos de forma equivalente. Ou estabelecendo aí um processo de referenciação. Quando a gente faz a substituição, a gente vai construir uma cadeia de referência dentro do texto, ok? Isso pode acontecer isso pode acontecer, né? Pela substituição desse termo, né? Retomando ele, a gente vai substituir. Retomando toda vez que a gente fala de substituir, é porque a gente vai estar retomando a referência dele de alguma forma, por isso que a gente fala que referenciação, ok? Substituir esse termo, retomar ele de forma a construir aí uma relação entre esses dois elementos que você tá desenvolvendo aí. E por isso liga na coesão, lembra? Conexão de termos. Então, você vai substituir um termo que vai ser equivalente, ok? De alguma forma. Então, pode ser um pronome que vai retomar o sentido desse termo, pode ser um advérbio que também retome, pode ser qualquer outra palavra, né? Que seja semanticamente e textualmente, né? Naquele contexto no qual você está explorando, aquele termo, aquela palavra ou expressão, seja semanticamente e textualmente equivalente, né? Que você consiga criar aí quase a ideia de sinônimo, né? Entre elas. E aí, criando aí essa ponte, criando essa conexão entre essas partes do seu texto, ok? Bom, nesse sentido, né, pronomes, né, voltando aí na questão dos pronomes, são, aí entrando, quer dizer, né, na questão dos pronomes, desculpa, entrando aí propriamente na questão dos pronomes, eles são uma classe que prototipicamente, eles vão ser expressões que vão ter essa característica de serem elementos referenciais. Então, eles são um dos principais elementos de referenciação, porque ele é caracteristicamente essa classe que, por definição, vai retomar outros termos, né? Então, eles podem se referir a coisas e pessoas, né? Então, sempre vai estar envolvido nesse processo aí de referenciação de substantivos, de elementos nominais, de alguma forma, ok? Ou de ações completas, né? E aí, essa classe vai ser uma das classes mais importantes quando se trata de processos de referenciação. É claro que ela não é o único recurso, ok? Isso é algo que a gente tem que frisar. Ela não é o único recurso, mas ela é um dos principais, ok? Bom, e aí a gente tem a função desses pronomes, que é justamente construir, né, assegurar que essa cadeia referencial do seu texto seja construída, ok? Ligando, substituindo, né, e retomando, e aí nesse ato de retomar, né, ao substituir, ele vai ligar esses diferentes elementos, permitindo essa progressão textual, permitindo que seu texto se desenvolva, seu texto progrida, né, de forma coerente, né, mantendo o sentido dele tal como como você se propôs, né, desde o início. Então, né, para a gente aí entrar na questão da referenciação, mais propriamente, né, nós temos aí, né, os modos de como a gente pode realizar, né, de como a gente vai realizar, melhor dizendo, né, essa referenciação pronominal. Então, né, a gente tem processo, a gente vai ter aí dois processos, né, que podem estar envolvidos aí nessa construção. Então, essa referenciação ela pode ser construída aí de duas formas.
A primeira é por meio da anáfora, né? Ou seja, é quando... O que é uma anáfora? É quando a gente tem um termo, a gente vai introduzir um termo dentro de uma... dentro do texto, você vai apresentar esse termo e depois você vai ter que falar desse termo de novo. Então, o que você vai fazer para você não repetir ele, né? Caso esse momento exija, né? Esse seja o recurso nesse contexto no qual a gente está citando, né? A gente vai utilizar um pronome, né? Que seja equivalente à situação textual, ao contexto textual dele, né? Presente, dele, ao contexto textual no qual ele está inserido. Então, o que vai significar? Que você vai ter utilizado o pronome, né? Que esse processo referencial vai ter ocorrido por meio da retomada de um termo, né? A gente usou o pronome para retomar um termo que já estava citado dentro do texto. Então, isso que é anáfora. Então, a gente tem aí o exemplo. Uma questão sobre os exemplos que eu trouxe, né? Eu peguei o último tema que nós passamos aí de redação. Então, fiquem atentos aí, ok, gente? Para as redações que a gente está postando. O último tema de redação que nós passamos foi a questão da ansiedade, tá? Então, foi um tema falando sobre cujo assunto era ansiedade. Então, eu trouxe aqui um artigo, né, sobre ansiedade aí. E a gente vai utilizar ele como exemplo. Às vezes ele não cumpriu totalmente como... Ele não possuía todos os exemplos dentro do texto, então eu fiz umas reformulações. Então, parte dos exemplos aqui são inspirados nesse texto, inspirados nesse tema, ou inspirados nesse tema. Uns são adaptados, outros são realmente o que o texto se produziu. Então, quando vocês identificarem que está entre aspas, é porque eu retirei desse texto. Quando não estiver entre aspas, é porque ou eu adaptei do texto, ou eu elaborei de acordo com o texto, né, inspirado no texto, e ou inspirado no tema também, ok? Bom, então aí a gente tem o pronome, a gente tem aí essa citação, né? Na zona norte da cidade, Juliana, 16, né, marcando a idade, frequenta um colégio público e também sofre de ansiedade. O problema surgiu quando ela conseguiu seu primeiro emprego. Então, a gente tem aí um pronome, né, o ela, que é um pronome pessoal, como nós vamos ver. E esse termo aí vai estar retomando alguém. Quem é essa pessoa? Vocês conseguem? É uma pessoa, né? Ela, no caso, a gente está falando de uma pessoa específica. E ele vai ter retomar aí, vocês conseguem identificar quem é essa pessoa? Então, caso, né, vocês tenham conseguido identificar, ela tá retomando Juliana. Quem é que tá sofrendo? A Juliana, essa pessoa que, né, quando conseguiu o primeiro emprego, começou a sofrer de ansiedade. Então, né, quando Juliana, ele poderia ter dito, né, o problema surgiu quando Juliana conseguiu seu primeiro emprego. Mas, como seria uma forma desnecessária de utilizar Juliana, existia um termo que se encaixa bem dentro desse contexto. Então, para construir essa progressão textual, né, evitando essa repetição exagerada, ele vai citar Juliana outras vezes dentro do texto, mas nesse momento o ideal foi que ele substituísse, ok? Então, ele utilizou esse recurso aí do pronome, que, percebam, né, Juliana é um termo que está anterior ao pronome, no qual faz referência a ela. Então, isso marca que essa é uma anáfora, ok? Porque o pronome está retomando um termo já citado dentro do texto. E o outro modo é a catáfora, que é quando o pronome, né, vai vir antes do termo que ele vai citar. Então, ele vai antecipar esse termo. Então, o pronome vai estar ali, vai ser posto ali, e ele vai estar apresentando um elemento que vai vir depois. Ele vai ser uma antecipação desse termo, ok? Então, vamos ver um exemplo. O exemplo aí, ele vai ser uma reformulação, né, do exemplo anterior, né? Quando ela conseguiu seu emprego, né, quando Juliana, 16, né, começou a sofrer com ansiedade. Então, quando ela conseguiu seu primeiro emprego, então, a gente tem o ela, né, a gente tem o ela aí, que vai retomar um elemento que vai vir depois, que ele vai retomar a Juliana aí, posteriormente, ok?
Só peço perdão aqui por um errozinho, que aqui deveria ser uma vírgula. Então, vocês ajustem aí na folhinha de vocês. No programa, no textinho aí de vocês, tá? Aqui é uma vírgula. Isso, gente, revisão textual aqui ao vivo pra vocês, ok? Então, é isso. Então, aí a gente vai ter, né, o pronome que vai antecipar esse termo. Então, a gente vai ter aí uma catáfora, ok?